única coisa que eu tenho expectativa é que talvez eu já tenha terminado de pregar, e só. Mas podem acontecer muitas coisas. E eu percebo isso. Nós estamos em dias difíceis, dias de luta, dificuldades, num geral, num cenário geral, mas o mês de dezembro é caracterizado pelo nascimento de Jesus, não que Jesus tenha nascido literalmente em dezembro, mas é comemorado o nascimento de Jesus no Natal. Então as luzes tomam conta das nossas casas, das ruas, dos bairros, dos ônibus. Quem viu o ônibus aí passando todo enfeitado daquele jeito? É Natal. E as pessoas então estão cheias de expectativa. E intencionalmente eu pedi para que você pudesse lembrar de algo que aconteceu durante a sua vida. E eu acho que você mergulhou em uma história pessoal sua. Eu tenho muitas memórias, muitas lembranças boas, muitas. Lembranças com pessoas que a vida me deu. Eu sempre compartilho aqui, eu joguei basquete durante alguns anos, então eu criei muitos amigos no meio do basquete, várias experiências. Então, uma memória muito boa que eu tenho é da gente ganhando o primeiro campeonato. O primeiro campeonato que a gente disputou, a gente foi campeão daquele campeonato e eu lembro assim, em detalhes, como tudo aconteceu. Lembro do quadrangular final, contra quem a gente jogou. Lembro que a gente jogou contra o Corinthians no primeiro jogo. E aí São Paulo e Corinthians sempre vai dar São Paulo, né? Não tem jeito. A gente ganhou do Corinthians. Depois jogamos contra o Círculo Militar, ganhamos do Círculo Militar. Depois jogamos contra o Clube Espéria, ganhamos do Clube Espéria. Éramos, então, campeões paulistas de basquete. Eu tinha 13 anos. E aí eu percebo que o tempo está passando, porque hoje eu já estou com 27. Isso já completou 14 anos. É tempo demais. Então eu tenho muitas memórias, e eu acredito que você também tem muitas memórias. Semana passada, a temática foi Eleva os Meus Olhos. Falando sobre esperança, a gente falou das pessoas que estão desanimadas e naturalmente elas estão cabisbaixas, elas estão tristes. E aí o Salmo 121 nos faz um convite. O convite é: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? É uma pergunta, é um questionamento. Em meio às dificuldades que a gente enfrenta, onde eu posso encontrar esperança? E aí o texto completa dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não está no cenário que eu estou enfrentando, não está nos montes, citado pelo próprio autor do Salmo 121. O meu socorro não está em mim mesmo. O meu socorro não está nas pessoas que estão perto de mim. O meu socorro tem nome. E o nome dele é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus. É o Deus Emanuel, aquele que está conosco o tempo todo, que luta as nossas guerras, que é conosco, nunca vai soltar a nossa mão. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. E sabe, hoje é dia de falar sobre isso aqui. Quero trazer a memória. Quero trazer a memória. Foi gostoso para você pensar em algo de bom que você viveu? Sim ou não? Foi bom? Talvez o nascimento de um filho. Tantas, olha lá, ó, dois, já ouviu esse negócio em 2? É sobre isso, tantas experiências, tantas. E sabe, irmãos, o que a gente às vezes precisa no meio da nossa história, da nossa vida, é isso. É se lembrar de algumas coisas e nós vamos entender o porquê. Imagina um cenário caótico. Imagina uma cidade que era uma cidade gloriosa, contemplada pela presença de Deus, uma cidade conhecida como a cidade do grande rei. Era uma cidade incrível, admirada por muita gente. Mas de repente, por conta de pecado, essa cidade está em ruínas. Essa cidade ela perde a sua cor. Ela está cinzenta e ela está totalmente destruída por conta do pecado. E aqui eu abro um parênteses. Sabe qual que é o maior inimigo das nossas memórias? Não são as nossas dificuldades, mas às vezes são os nossos pecados que nos impedem de ver aquilo que Deus já fez por nós um dia. E o pecado, assim como a cidade de Jerusalém estava destruída e foi causada por conta da desobediência, o pecado causa isso na nossa vida. Ele acaba conosco. É por isso que
nós precisamos lutar veementemente contra o pecado. É por isso que nós precisamos tomar uma decisão radical de não pecar mais, de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, porque o pecado é o nosso maior inimigo, aquele que vai nos afastar do Senhor, aquele que vai acabar com a nossa esperança, e assim estava o povo. E no meio desse povo tinha um homem, que não era um homem tão comum, tão normal, um homem chamado Jeremias, que carregava uma mensagem de Deus para o povo. Jeremias, ele era conhecido como, ou é conhecido como o profeta chorão. Por que o profeta chorão? Porque ele chorava pela dor que ele sentia. Imagina comigo, você tem uma mensagem de Deus para um povo de Deus, mas essa não é uma mensagem tão simples e fácil de transmitir. Você vai ter que corrigir o povo, vai ter que exortar o povo, vai ter que dizer algumas coisas que o povo não gostaria de ouvir. E Jeremias tinha esse papel. Ele tinha que trazer um juízo por conta do pecado. E sabe, não apenas citar que a cidade estava em pecado, mas Jeremias, ele estava vivendo tudo aquilo. Ele fazia parte daquele povo que estava sofrendo por conta da situação da cidade de Jerusalém. Jeremias amava Jerusalém. E isso muda tudo. O discurso de Jeremias não é apenas uma fala contra o pecado. É dor. É um discurso de sofrimento. Porque ele está vendo o povo sofrer justamente pelas escolhas que eles fizeram. O livro Lamentações de Jeremias não foi escrito em qualquer época. Ele foi escrito justamente quando Jerusalém está em queda, está destruída, quebrada. A ferida de Jerusalém está aberta. E aí Jeremias tem que escrever uma mensagem. O que é bom nesse livro? É aquilo que é bom para nós essa noite também. Se talvez você chega no final do seu ano quebrado, destruído, sem perspectiva, sem esperança. Poxa, será que as coisas vão melhorar? Não sei. O meu ano foi péssimo. Não tenho boas perspectivas para o ano que vem. A mesma mensagem que Jeremias trouxe para o povo é a mesma mensagem que Deus tem para nós. E a mensagem é a esperança. Tem misericórdia da parte de Deus, tem perdão da parte de Deus. Deus pode recalcular a rota e fazer tudo diferente. Deus pode fazer tudo novo. Tudo. A partir do momento em que a gente consegue trazer a memória. A verdade é uma, todos nós passamos por tempos difíceis. Eu acho que esse é o terceiro culto que eu pergunto isso, mas quem aqui não chorou em 2025? Aí alguém pode pensar, Léo, é melhor você perguntar quem não chorou pouco em 2025. Porque quem aqui não chorou sozinho em 2025? Eu brinco com os adolescentes e falo assim, vocês adolescentes, já sei como é que vocês fazem. Vocês estão passando por um tempo difícil, estão chorando, vocês pegam um fone de ouvido e colocam a música Aquieta Minha Alma e vai para um lugar isolado. E aí fica lá, aquieta minha alma, e aí chora e chora. Mas a verdade é essa, todos nós passamos por um tempo difícil. Se o pecado é o maior inimigo da nossa memória, nos fazendo esquecer daquilo que Deus fez por nós um dia, a dificuldade também é um dos nossos inimigos. A coisa negativa que acontece com a gente se torna um empecilho para que a gente possa enxergar aquilo que Deus fez de bom por nós. Quer ver um exemplo? Vem cá, Máximos, por gentileza. Sobe aí, Máximos. Leandro Máximos hoje se preparou para vir para o culto. Chegou aqui, ele estava no culto dos adolescentes e tal. E aí o Gustavo, o Max, que está aqui, viu ele e fez um elogio pro Leandro. Vai lá, Max, que elogio que você vai fazer para ele? E o Leandro, lógico, agradeceu. Um elogio. Aí o Leandro veio, andou mais um pouquinho e encontrou o Diego, que também fez um elogio. Um elogiou a roupa, o outro elogiou aqui o cabelo. Aí o Leandro andou um pouquinho mais e encontrou o Gabriel, o Kenai aqui, que viu algo não muito legal na opinião do Gabriel e citou isso. Vai lá, Biel.
Uma pergunta, sendo bem sincero. Qual das 3 coisas vocês acham que o Leandro vai se lembrar com mais ênfase? Vamos lá, pessoal. Qual das 3? Da crítica, do negativo. Obrigado, Márcio. Mas você está bem arrumado, viu? E a gente, o que acontece conosco no meio da dificuldade? É mais ou menos isso. Nós estamos vivendo uma vida boa. Às vezes o nosso ano foi legal, foi bom. Acontece uma coisa ruim, nós estamos no meio de uma dificuldade. Opa, vai devagar aí, caixa. Uma dificuldade. E a gente se esquece de tudo aquilo que Deus fez de bom. Assim como esquece do elogio aqui, mas lembra com muita veemência da crítica. É isso que muitas vezes a dificuldade está fazendo com a gente. Os tempos difíceis estão acabando com a nossa memória. Os tempos difíceis estão nos fazendo esquecer de quem Deus é de verdade. Qual que deve ser então o nosso posicionamento diante disso? Primeira coisa, a gente precisa entender, os tempos difíceis fazem parte da vida. O próprio Jesus disse isso. Deixa eu te falar, abrir um parênteses. Já parou para pensar as pessoas que você admira? As pessoas que você tem uma referência ali, ó, as nossas diaconisas ali se abraçando, isso é lindo. Mas eu tenho certeza que você admira essa pessoa por saber que em algum momento da vida ela superou um momento difícil. Você olha para ela e você fala assim, a gente dificilmente vai admirar alguém que, nossa, olha lá, ó, já tem 1 milhão, 200 milhões de reais. Olha lá, compra tudo que quer, na hora que quer. A gente admira as pessoas como, poxa, aquela pessoa é batalhadora. Nossa, eu percebo que aquela pessoa ela não desiste fácil. Já percebeu quantas lutas que essa pessoa passou? As pessoas não acreditavam nela e tal, e olha só onde essa pessoa chegou. A gente admira as pessoas que passam por tempos difíceis. E as pessoas que passam por tempos difíceis, elas entenderam uma coisa. Elas entenderam que os tempos difíceis podem servir como um túmulo, o final da vida delas, ou pode servir para forjar o caráter, para trazer mais maturidade e crescimento. E nós, qual que é o seu entendimento sobre o tempo difícil? Tempos difíceis estão gerando alguma coisa. Tempos difíceis fazem parte da nossa jornada. E a gente tem que entender isso. Baseado no texto, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é que tudo começa com uma decisão. Olha o que o texto está dizendo. O pessoal da mídia está aí? Consegue colocar o texto para mim? Por favor, olha o texto. O texto começa dizendo, quero trazer à memória. A primeira palavra é quero. A primeira palavra não é, ou a primeira frase não é, vou pensar em trazer à memória. A primeira frase não é, talvez eu me lembre disso. A primeira frase não é, quem sabe eu penso nisso. A primeira frase é, quero trazer à memória. A primeira palavra é, quero. O que é querer? É despertar vontade. Quando você quer alguma coisa, você age em direção àquilo. O que vocês achariam se eu estou com sede? Eu tenho um copo de água que está ali, eu tenho condições de chegar naquele copo de água, mas eu estou falando assim, poxa, eu queria tanto, quero tanto tomar uma água, mas eu fico aqui paradinho, sem me movimentar. A água está ali, disponível para que eu possa tomar aquela água, mas o meu posicionamento é esse, eu quero, mas eu estou aqui parado. Faz sentido o meu discurso com a minha ação? Não. Então a primeira coisa é despertar um desejo. Tudo começa com uma decisão. Eu quero. Eu quero. Quando se trata de esperança, quando se trata de trazer à memória o que dá esperança, é isso. Eu quero. E isso é muito individual. É muito pessoal, só que, de verdade, nós não temos uma luta nas nossas emoções. Às vezes, nós até queremos fazer algo, mas o que o nosso sentimento diz? Não. O que a nossa alma diz? Não. O
que os nossos pensamentos dizem? Não. É uma luta constante. E a razão dessa luta constante é uma. O cenário é desafiador. E o que quer nos dominar? Os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, de verdade, estão acabando com muita gente. Sabe como que as pessoas definem a nossa geração? É a geração ansiosa. É a geração depressiva. É a geração que não acredita. É a geração que não quer nada com nada. E isso tem muito a ver com isso, com a guerra que está acontecendo na mente das pessoas. Só que a partir do momento que nós tomamos uma decisão, e que decisão é essa? Eu quero. Eu não vou deixar os meus sentimentos me dominar. Eu não vou deixar os meus pensamentos negativos me dominarem. Eles podem vir, eles fazem parte. Eu posso sentir isso, eu posso pensar isso, mas a verdade é uma: nem tudo que eu sinto é verdade. Nem tudo que eu penso é verdade. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que treinar a minha memória. Eu tenho que fazer com que o meu coração se lembre de quem é o Senhor. Agora, se eu me deixar dominar pelos meus sentimentos, eu nunca vou conseguir tomar uma decisão. Eu nunca vou conseguir fazer uma escolha. Eu nunca vou conseguir vencer. Porque os meus pensamentos vão dizer: não, você não é capaz. Não, você não pode. Não, esse cenário vai acabar com você. A sua dificuldade é o final da sua vida. Então, a dificuldade se torna esse inimigo. O inimigo que quer acabar com a nossa esperança. Mas posso dizer uma coisa: lute contra os seus pensamentos. Lute contra os seus sentimentos. Lute mesmo. Tem uma guerra travada na nossa mente. E como que a gente guerreia essa guerra? Como que a gente luta essa guerra? A gente precisa se lembrar da palavra de Deus. O que vai vencer os nossos pensamentos? O que vai vencer os nossos sentimentos? Não é uma ideia legal positiva. Não é o pensamento positivo vencendo o pensamento negativo. É a palavra de Deus vencendo o pensamento negativo. Porque não há nada mais forte do que a palavra de Deus. Esse ano foi um ano muito louco. E se eu posso falar de uma memória que eu jamais vou esquecer, foi o nosso acampamento dos jovens. Eu nunca vou esquecer o acampamento desse ano. Foi um acampamento, assim, mega blaster power. Foi incrível o que a gente viveu com os jovens. Incrível, incrível, incrível. Só que até a gente chegar lá, quantos pensamentos e contra quantas lutas, ou quantas coisas que eu senti, eu tive que lutar. Só que eu não podia colocar a minha ideia. Ao mesmo tempo que nós queríamos fazer um acampamento um pouco diferente, o sentimento era: será que os jovens vão querer esse acampamento? E eu não podia só pensar assim: não, vai ser muito legal, porque é legal. Não. O que norteava o meu coração era uma palavra de Deus que diz: eu vos escolhi, jovens, porque vocês são fortes. Então o jovem, ele vai querer sim um acampamento que tira ele da zona de conforto. Ele vai querer ser sim desafiado na sua vida. E nós fomos para aquele acampamento, mas foi uma luta constante, difícil, mas uma luta que valeu a pena. E é assim na nossa vida. Esse final de ano é caracterizado aí pelos vestibulares, Enem, FUVEST e tantas outras coisas. E quantos jovens que na primeira tentativa desistem? Quantas pessoas que estão desistindo? Poxa, não fui bem nesse vestibular, acabou minha vida. Não acabou sua vida. Ano que vem você tenta de novo. E se não der de novo, você vai tentar de novo. E se não der de novo, você vai tentar de novo. Quantas pessoas, às vezes um namoro não dá certo. Aí já era, minha vida amorosa acabou, minha vida. Não. Não é bem assim. Não desista, não deixe os seus sentimentos dominar o seu coração. Decida trazer a memória. O quero é isso, é uma decisão. Mas não é somente uma decisão. Essa decisão, ela tem que ter um caminho. Essa decisão, ela tem que ser correta. Porque eu posso querer trazer a memória, mas eu posso trazer à memória aquilo que me joga para baixo. Então, às vezes, no momento difícil, de luta,
Ao invés da pessoa trazer à memória aquilo que dá esperança, sabe o que ela faz? Ela faz bem assim: não, já deu errado uma vez. Ah, não, eu já tentei uma vez, então isso não vai dar certo mesmo, então é melhor desistir. O medo traz à memória o medo, o desconforto. Não. Na dor, às vezes, a gente pensa só nos problemas, na frustração, na angústia. Eu abri esse parênteses aqui com os adolescentes e quero abrir com vocês também. Gente, de verdade, esses meus últimos 10 dias foram muito difíceis, emocionalmente falando. Eu não sou um cara que deseja e quer ficar em casa. Não sou esse tipo de pessoa. Eu lembro que a minha mãe, desde a minha infância, há uma memória sendo desbloqueada. A dificuldade da minha mãe era me deixar dentro de casa. E como era só eu e minha mãe ia trabalhar, eu chegava da escola de manhã, rua. Chegava em casa por volta de meio-dia, jogava a mochila em cima da cama e ia jogar bola. E aí tinha um campo lá na Vila da Paz. E aí, quando dava meados de 6 horas, que o sol já estava baixando, era o momento que eu começava a olhar para a rua de cima, que era para ver se minha mãe estava chegando. E de repente aparecia lá a dona Cláudia com as sacolas entrando na Vila da Paz. Nesse momento, eu parecia o maior atleta assim, de corrida, porque eu saía correndo e tinha que dar a volta no campo. Aí chegava em casa, aí não dava tempo de tomar banho, não dava tempo de nada. Minha mãe chegava e falava assim: onde você estava? Ô, mãe, eu estava aqui em casa. Com esse pé dessa cor, não tinha nem como esconder. Mas eu não era essa pessoa de ficar em casa. Eu lembro na pandemia, minha mãe olhou para mim um dia, 40 dias em casa, sem sair de casa. Minha mãe olhou para mim e falou assim: vai fazer, não, você vai morrer aqui dentro. Porque eu estava ficando doente de ficar em casa. Então eu não sou a pessoa de ficar em casa. Mas eu vou falar para vocês, esses últimos 10 dias, a minha vontade e as minhas emoções e os meus sentimentos estavam querendo me jogar para baixo. Léo, você sabe por quê? Não consigo explicar o porquê. Mas os meus sentimentos estavam me jogando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E eu, Deus, o que está acontecendo, meu pai? O que está acontecendo? Eu não sou essa pessoa. Por que eu estou sentindo isso? O que é isso? Que loucura é essa? E sabe, a verdade é que eu sei que todos nós podemos passar por um momento como esse. Se você já não passou por isso, talvez eu estou falando para você aqui, e você está dizendo: Léo, só isso que você sentiu? Só isso? Léo, eu sei que é sentir vontade de morrer. Eu sei, Léo, o que é ter um plano de eu acabar com a minha própria vida. Eu sei, Léo, que é escrever uma carta de suicídio e deixar lá, aqui, ó, pronto, quando eu morrer, minha família toda vai ler. Isso aí, Léo, o que você passou é fichinha. Mas é o meu sentimento, e o que eu senti durante esses dias, e foi difícil. O que a gente faz com tudo isso? O que a gente pensa em momentos como esse? A gente pensa corretamente. Eu não posso deixar as minhas emoções me dominarem. Então eu tenho que trazer à memória, eu tomei uma decisão, eu quero. Eu fiz uma escolha, eu quero. Baseado em algo que vai me beneficiar, que vai me abençoar. Eu não posso alimentar o meu medo, eu não posso alimentar o meu sentimento de solidão, eu não posso alimentar o meu sentimento de angústia, eu não posso ficar sozinho. Então, às vezes, o me dar esperança em momentos como esse é pegar o meu telefone e ligar para alguém e falar assim: ora por mim, eu não estou legal. Às vezes, em momentos como esse, é eu me ajoelhar e falar: Deus, dá uma palavra específica para mim, fala comigo, Deus. Às vezes, em momentos como esse, é eu me lembrar de momentos que eu já vivi com o Senhor. Às vezes, eu sou até repetitivo em algumas coisas que falo, mas para mim isso tem sido intencional. Eu me lembro repetidamente ou constantemente de milagres que vivi. Eu me lembro dos milagres do meu casamento. Gente, eu nunca vou esquecer, não vou. O dia que eu estava orando e Deus me deu uma palavra: existe alguma coisa impossível para o Senhor, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E eu fiquei: meu Deus, existe alguma coisa? Não existe, não tem nada impossível. De repente, pum, a palavra primavera salta os olhos. Era janeiro de 2022, eu fui pesquisar quando começa a primavera esse ano. A primavera começava em setembro, no dia 22, quinta-feira.
Eu falei, eu vou me casar no primeiro sábado da primavera, 24 de setembro de 2022. Mandei para a Emily num grupo que a gente tinha, só eu e ela, sobre as coisas do casamento. E no dia 24 de setembro de 2022 estávamos nós lá se casando. Eu chorei na minha entrada. Eu já vi muitos casamentos, mas na hora que eu entrei, o Marco estava lá, o Diego estava lá também, então uma galera estava lá. Eu chorei na minha entrada, estava tocando a música, Tu és um bom, bom pai. Eu chorei na minha entrada. Por que, Léo, você se lembra disso? Porque nos momentos difíceis, isso me dá esperança. O mesmo Deus que me deu uma palavra quando eu estava orando pelo meu casamento, é o mesmo Deus que vai me sustentar nos momentos difíceis e de dor. Então eu me lembro disso e eu falo assim, o Senhor era comigo e o Senhor continuará comigo. O Senhor não soltará a minha mão. Baseado em quê? Baseado em sentimento? Não, é baseado na palavra dEle. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele vai estar comigo. O que pode me dar... Gente, eu falei aqui milhares de vezes. Eu ganhei um carro no ano passado. Eu cheguei aqui. E aí, está aqui a chave do seu carro. Como assim a chave do meu carro? Uma pessoa comprou e falou que é para dar para você de presente. Que é isso? Hoje eu estava contando algumas histórias aqui. O pessoal virou e falou assim, ô Léo, você ganha tudo também. Eu falei assim, é Deus. Eu vou fazer o quê? Isso me dá esperança. E isso gera no meu coração um novo dia para te adorar, ó Deus, não sei como é que é a música, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, cria e vai. Gente, lembrar dessas coisas me traz esperança. Lembrar dessas coisas renova o meu coração. Lembrar que há 11 anos eu estava lá na IBP Grajaú me batizando. Há um ano atrás eu estava aqui nesse altar, ajoelhado, sendo consagrado ao ministério pastoral. Lembrar dessas coisas me dá esperança. O mesmo Deus que me sustentou durante 11 anos não vai me sustentar durante 20, 30, 40, 50? Lógico que vai. Será que é uma dificuldade financeira? Gente, sabe quando eu tive dificuldade financeira? Só sempre. Só. Eu vi Deus prover, Ele vai prover de novo. Eu vi Deus falar, Ele vai falar de novo. E se Ele não falar, está tudo certo. Eu escolho depositar a minha esperança, não nos meus sentimentos, não nas minhas emoções. A minha esperança está na palavra de Deus e naquilo que Ele diz. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o foco dos nossos pensamentos. Luta contra eles mesmo. Tem dias mesmo, gente, que a gente vai... Eu falei para vocês, eu não queria sair do meu quarto. E não é tipo assim, de ficar... Eu só não queria nada, eu não queria. Eu estava com vontade de pegar um celular e falar assim... Ah! É só eu que sinto essas coisas ou tem mais alguém que já sentiu isso aqui, meu Deus? Só para eu não me sentir sozinho. Minha esposa olhou para mim, o que você tem? E qual que é a nossa resposta? Tá tudo bem. Tá tudo certo. O que a gente tem que fazer na dor? Na dor a gente tem que se lembrar das palavras de Jesus. Lembra do cenário? Quando Jesus morreu, aí tá todo mundo na expectativa. Imagina, você caminha 3 anos com um cara que está falando que vai ressuscitar depois de 3 dias. Tá todo mundo querendo saber se isso realmente vai acontecer. Passou o primeiro dia, nada. Passou o segundo dia, nada. Chegou o terceiro dia, vai lá o pessoal no túmulo de Jesus. Chegando lá, eles não tem nada, a pedra não está rolada, a pedra está fora do lugar. O que houve? Elas se assustam. Aí 2 anjos aparecem. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que é isso? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí o anjo vira assim, vocês não se lembram do que ele disse? E aí a Bíblia fala que, então, eles se lembraram das palavras de Jesus. E quando a gente se lembra das palavras de Jesus, tudo muda. Tudo muda.
tudo muda. Quando eu me lembro das palavras de Jesus, eu tenho esperança no meu coração. Quando eu me lembro das palavras de Jesus, eu sou renovado por Ele. Quando eu me lembro das promessas de Jesus, eu posso acreditar que tudo vai acontecer. Eu lembro do dia que eu fui chamado por Deus. Dia 14 de janeiro de 2016. Vai completar 10 anos. 10 anos. Eu estava num acampamento, de repente tinha um globo girando. De repente eu ouço Deus falando assim comigo. Estava tocando Isaías 9, um menino nasceu, como um filho se nos deu, e assim vai. E de repente eu ouço a voz de Deus, Deus falando comigo. Léo, estou te separando para o ministério pastoral. Eu tinha 17 anos. Falei, Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Lê lá Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para dar esperança e um futuro. Tá bom, Deus. Eu não fiquei correndo atrás do ministério pastoral. Eu não fiquei correndo atrás de pregar. Gente, não preciso dessas coisas. Sabe o que eu tinha? Uma palavra, uma promessa. E essa promessa me dava esperança todos os dias. Todos os dias. O que você pode se lembrar aí hoje? E talvez você se lembrou quando você estava com os seus olhos fechados. O que você pode se lembrar daquilo que Deus fez na sua vida, que pode te dar esperança para continuar? O que você pode se lembrar que faz com que você tenha expectativa pelo dia de amanhã? Com que você acorde amanhã pela manhã, não querendo desistir, mas disposto a viver mais um dia. E eu sei que é difícil. Eu sei que é punk. Eu sei que é complicado demais, porque sentimento é uma coisa tão pessoal, tão individual, e não dá para a gente medir, falar assim, não, você tem que... Eu sei que é muito individual, mas faça uma escolha hoje, a escolha de continuar, a escolha de perseverar, a escolha de não desistir, a escolha de falar, Deus, os meus sentimentos querem me destruir, mas eu sei que o Senhor é aquele que está com a destra estendida para me socorrer. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que está comigo. Então assim, Deus, pode vir sim a luta, pode vir assim a dificuldade, o meu pensamento é negativo, eu só quero chorar, eu só quero parar, eu não estou entendendo porque essas coisas estão acontecendo comigo, mas Deus, eu vou escolher levar os meus olhos para Ti. Deus, eu vou escolher continuar, eu vou escolher, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. No dia que a gente fizer isso, primeiro que o diabo vai ficar todo confuso. O diabo não vai entender nada, porque o diabo está acostumado, gente. De verdade, parênteses. Nós precisamos aprender com os mais velhos. A gente brinca no Instagram. Quem já viu aquele vídeo lá que fala bem assim, meu avô e minha avó contando como eles iam para a escola. Já viu? Uma sacola, já viu? Aí passa um rio, uns negócios mais ou menos assim. Gente, deixa eu falar, e não era tão distante disso aí não, viu? Não era muito distante disso aí não. Não tinha tanto busão. Pergunta para uma pessoa que mora aqui na região há uns 50 anos, como que fazia para chegar em Santa Amaro? Quanto tempo que era? E as pessoas passaram por várias e várias dificuldades. Por que eu falo que a gente tem que aprender com essa galera que é mais velha? Porque eles eram mais resilientes, eles eram mais perseverantes. São mesmo, de verdade. Eu olho para o meu avô é novo, minha avó tem 65, meu avô deve ter uns 61, 62. Tá novo. Gente, meu avô parece quase um atleta de fisiculturismo. Meu avô é todo fortão assim, e tal. Meu avô é mecânico, a gente fala, vô, minha esposa tá ali, ela é técnica de enfermagem. Meu avô esses dias, eu não sei o que aconteceu, bateu um negócio no olho dele, ficou super inchado. A gente vai para o hospital, vô, e como que ele fala? Não, que hospital o quê? Eu me trato em casa. Entrou um negócio no dedo dele, na verdade ele estava mexendo lá, e aí o dedo dele ficou, enorme. Vô, vai para o hospital. Não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Meu avô vai todos os dias, ele mora lá na Vila da Paz ainda, todos os dias, ele levanta 5 e pouco da manhã, faz o cafezinho dele, a marmita dele, e vai da Vila da Paz até a estação de Urubatuba, andando, para pegar o trem lá na estação de Urubatuba,
e ir até Berrini, onde ele trabalha. E faz a mesma coisa na volta. Meu avô escolhe sair 6 da manhã, ele entra 9 da manhã. Porque ele quer fazer essa caminhada e ele não quer pegar o trem tão cheio, não quer chegar atrasado. É um bruto. Bruto. Expressa sentimento? Não. Nada. Nada. Mas está lá colocando comida todo dia dentro de casa. A gente tem que aprender com os mais velhos. Por quê? A nossa geração hoje, a gente não pode passar por uma dificuldade. A gente não pode receber um não. Vai o chefe cobrar no trabalho. Sai de lá depressivo. Ah, não, o que aconteceu? Não, meu chefe me cobrou porque eu não cheguei no horário. Você chegou no horário? Não. Oh, meu Deus do céu. A gente tem que fazer um encontro de gerações. Tem que trazer a galera, né, século 21 e a galera século 20, fazer um encontro. Um baby boomer contra 30 alfas. Ai, meu Deus. Faz parte da dificuldade, galera. E eu tô aqui dando risada, mas às vezes eu choro também, porque quem quer passar dificuldade? Ninguém quer passar dificuldade. Ninguém quer. Mas não é sobre querer ou não. É sobre que elas vêm. Elas virão. E a gente tem que fazer uma escolha. O que pode dar esperança? Passa o próximo versículo para mim, por favor. O que pode nos dar esperança? Olha aqui o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A única palavra que aparece aqui 2 vezes, misericórdias. E a palavra não também. E quando fala não sermos consumidos e não tem fim. Mas uma das coisas que nos faz ter esperança é a misericórdia de Deus. Sabe o que fez eu e você chegar até aqui? A misericórdia de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Como assim, Léo? Ele não deixou com que eu e você continuasse sendo dominado pelo pecado. Ele nos alcançou através da cruz, através de Cristo. Então as misericórdias de Deus é o favor de Deus imerecido, é a graça dele sobre nós. Isso nos dá esperança. Quem éramos nós antes de Cristo? Quem era eu e você antes de Cristo? Onde que você se imaginou? As pessoas me perguntam às vezes, Léo, você consegue ver sua vida sem Jesus? Eu não consigo. Não tenho ideia de como seria a minha vida sem Jesus. Tudo que Ele fez foi a graça dEle, a misericórdia dEle. E isso me dá esperança, porque eu era um Léo antes de Jesus, e eu sou outro Léo depois de Cristo. Eu tinha alguns sonhos antes de Cristo, eu tenho outros sonhos depois de Cristo. Eu tinha uma mentalidade antes de Cristo e tenho outra mentalidade depois de Cristo. Quem era o Léo antes de Cristo? Orgulhoso, queria se aparecer e tal. Quem é o Léo depois de Cristo? É um menino que entende a importância da humildade e de que não se trata de ser o maior, mas se trata de servir uns aos outros. É isso. O que nos dá esperança? As misericórdias de Deus. E além disso, pode passar para o próximo? As misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vou usar um pouco dos meus 4 anos de seminário. No seminário você estuda português, né? 2 matérias de português. E é muito engraçado porque ele poderia falar, grande é a sua fidelidade. Mas o fato dele usar tua fidelidade mostra proximidade. Quando eu falo, se eu olhar aqui para o Max e falar assim, Max, essa é a sua Bíblia. Mas eu posso apontar ali, Max, essa é a tua Bíblia. A Bíblia que está na mão dele é a tua Bíblia. E olha só esse texto. Grande é a tua fidelidade. Deus não é um Deus distante.
Deus é um Deus próximo, que é fiel a nós. Eu fico imaginando, já pensou a gente se encontrar daqui uns 40 anos, pessoal? Como vai estar a nossa vida? Daqui 40 anos eu vou estar com 67, já vou estar, viver bem. Vou estar aqui no canal Jovem ainda. Vamos lá, canal Jovem! Yeah! Não sei nem se vai ter cabelo. Hoje já está branco com 27 anos. Mas nada que um implante não resolva, amém? Não é não, Diegão? O que pode dar esperança para nós? Então, a fidelidade de Deus. Se o primeiro é a misericórdia, o segundo é a fidelidade. Deus é fiel. Eu e você muda, Deus não muda. Nós mudamos, Deus continua o mesmo. A Bíblia fala, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Ele prometeu alguma coisa para você? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Está aqui, ó. Olha que linda essa cena aqui, gente. Samuel correndo de um lado para o outro. Quem não conhece a história, depois senta com o Douglas e com a Jaque. Está aqui, ó, correndo aqui, ó. Essa é uma das... Gente, a gente não pode normalizar isso aqui, não. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é fidelidade de Deus. É um milagre. Nós estamos... Você já viu um milagre? Quem já viu um milagre? Aqui, ó. Pode olhar aqui, é um milagre, ó. Está andando na minha e na sua frente, um milagre. A gente conta as histórias da Bíblia com tanta veemência aqui, gente, ó. Aqui. Um dia Douglas e Jaque receberam uma palavra. E olha aqui a palavra cumprida. Porque Deus é fiel. E isso nos dá esperança. Se Deus falou, pessoal. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não tem nada que Deus está devendo para alguém. Nada. Nada. Ele falou para você, Ele vai fazer. Permaneça fiel. Permaneça firme, confie. A fidelidade de Deus pode nos dar esperança. Percebe como não tem nada a ver com a gente? O que me dá esperança? É o meu dinheiro. Meu Deus, se fosse meu dinheiro para me dar esperança. O que me dá dinheiro? São os meus bens. O que me dá esperança? É o meu casamento. O que me dá esperança? É a igreja que eu faço parte. É a célula, é o ministério. Não, é porque eu sou pastor em uma igreja top. Nada disso. O que me dá esperança? A misericórdia de Deus, que é a causa de eu não ser consumido e que ela se renova a cada manhã. O que me dá esperança? É a fidelidade de Deus, a certeza de que todas as palavras que Ele disse, Ele vai cumprir. No final, o que eu preciso? Eu preciso de Deus. De mais nada. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que eu preciso então? Eu preciso de Deus. Olha o último versículo, pode passar? Num cenário em que a cidade estava totalmente destruída. O povo não tinha herança, o povo não tinha expectativa, o povo estava em ruínas. No final ele diz, a minha porção é o Senhor. A minha porção, como eu disse, não é o meu dinheiro, não são os meus bens, não é o ministério que eu exerço, não é o meu casamento. A minha porção tem nome. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, em outras palavras, sabe o que ele está gritando para a dificuldade? Legal, sentimento, valeu, mas eu escolho esperar no meu Deus. E eu não abro mão disso. De modo algum. Esperar em Deus é difícil? É muito difícil. É muito difícil. Mas vale a pena. Eu não conheço uma pessoa decepcionada quando ela esperou em Deus. E a minha oração é para que a sua esperança seja renovada nessa noite. A minha oração é para que o seu coração seja incendiado de esperança. Léo, e se o cenário não mudar? Não tem a ver com o cenário. Tem a ver com a forma como Deus quer que nós enxergamos as coisas. Léo, e se der tudo errado? Continua. Léo, e se eu perder tudo? Continua. A Bíblia está cheia de histórias de personagens que perderam tudo.
Mas fica tranquilo, como diz um autor, eu li esse livro até o final. Jesus é o vencedor no final da história. No final, sabe o que a Bíblia diz? Que nós estaremos lá na eternidade e que poderemos comer do fruto da árvore da vida eterna. No final de tudo, o texto que prevalece é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso. É isso. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você pode fechar os seus olhos. Você pode pedir ao Senhor para que renove a esperança no seu coração. Você pode dizer: Deus, o meu coração é teu. Deus, tu és a minha porção. Deus, em ti colocarei a minha esperança. Deus, tu és o meu consolo. Deus, tu és o meu abrigo. Deus, tu és o meu alívio. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa reunião. Nessa série de esperança, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Não me deixa desistir, Pai. Não me deixa ser dominado pelas circunstâncias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu provei e vi da sua bondade. Eu vi o Senhor fazer muitos milagres. Eu vi o Senhor fazer coisas impossíveis. Eu testemunhei disso. E quero dizer uma coisa, Senhor, não tem a ver com as coisas que o Senhor é capaz de fazer, porque para mim o suficiente é o fato do Senhor ter se entregue naquela cruz em nosso lugar, no meu lugar.